Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de José. Yosef. Transcrição do Testamento de Yosef, quando ele jazia no seu leito de morte. Convocou seus filhos e seus irmãos e falou-lhes: Meus irmãos e meus filhos, ouvi Yosef, o bem-amado de Israel. Escutai, filhos, o vosso pai. Em minha vida eu vi a inveja e a morte, nunca, porém, me afastei da verdade de Adonai. Estes meus irmãos me odiaram, em contrapartida Adonai me amava. Eles tensionaram matar-me, mas Hashem, do meu pai, protegeu-me. Atiraram-me numa cisterna, mas o Altíssimo tirou-me de lá. Fui vendido como escravo, Adonai, porém, deu-me a liberdade. Fui preso, mas amparou-me a sua mão forte. Fui castigado pela fome, mas o próprio Adonai me alimentou. Estive só eu e Hashem. Me ofereceu o seu consolo. Estive doente e o Altíssimo visitou-me. Estive no cárcere e Elohim demonstrou-me a sua benevolência. Fui algemado e ele libertou-me. Fui caluniado e ele esteve do meu lado. Fui invejado pelos meus companheiros de prisão e ele fortaleceu-me. Então o cozinheiro-mor do faraó confiou-me a sua casa. Lutei contra uma mulher despudorada que me pressionava para pecar com ela, mas Hashem, o Elohim de Israel, meu pai, resguardou-me dos ardores do fogo. Fui lançado ao calabouço, onde bateram-me e me vilipendiaram, mas Hashem fez com que o guarda da prisão fosse benevolente para comigo. Adonai não abandona aqueles que o temem, seja na escuridão, nas algemas, seja na aflição ou até mesmo na necessidade. Elohim não se peja à guiça do homem. Não é hesitante como os humanos e muito menos fraco como um nascido sobre a terra. Em toda parte ele está presente e consola de muitas maneiras, mesmo quando se afasta por algum tempo para pôr uma alma à prova. Ele provou-me em 10 diferentes tentações. Em todas elas fui perseverante. A perseverança é uma força admirável e igualmente a paciência produz grande benefício. Quantas vezes a egípcia ameaçou-me de morte, quantas vezes ela mandava me chamar e afligia-me castigos e ameaças, quando eu me recusava a satisfazer a sua vontade. Depois ela me dizia: Tu serás o meu senhor e tudo que é meu será seu, contanto que te entregues a mim. Tu serás como nosso líder. Eu, porém, pensava nas palavras de meu pai Jacó. Recolhia-me ao quarto e rezava a Hashem. Durante aqueles 7 anos eu praticava o jejum e, no entanto, aparecia aos egípcios como se estivesse vivendo regaladamente. Pois todos os que jejuam por amor de Hashem conservam uma face radiosa. Davam-me vinho para beber, mas eu não bebia, e por 3 dias dei a minha comida aos pobres e aos doentes. Levantava-me cedo todas as manhãs para orar a Adonai. E deplorava a egípcia de Mênfis, pois ela me assediava constantemente. A pretexto de visita, procurava-me de noite. Assumia, a princípio, uma atitude maternal, tomando-me como um filho, pois ela não tinha nenhum. Eu então rezei a Adonai e depois de algum tempo ela deu à luz a um filho. E ela abraçava-me longamente como um filho e eu não suspeitava de suas verdadeiras intenções. Por fim, procurou excitar-me para a luxúria. Quando eu percebi isso, fiquei perturbado à morte. Quando ela se afastou, caí em mim e lamentei o ocorrido durante muitos dias. Percebi o seu ardil e sua fraude. Procurei esclarecê-la sobre as palavras do Altíssimo, tentando demovê-la de seu desejo pecaminoso. Quantas vezes também me lisonjeava como um homem santo, astutamente louvava a minha castidade diante do marido, unicamente para conquistar-me quando estivéssemos a sós. Elogiava-me muitas vezes como um homem casto e em segredo dizia: Não tenhas receio do meu marido. Ele está convencido da sua pureza, a ponto de se alguém disser algo sobre nós, ele não acreditará. Em decorrência disso, passei a dormir sobre o chão, nu, rezando a Hashem que me protegesse contra as intrigas da mulher. Vendo que nada conseguia, procurou-me uma vez mais, agora com a desculpa de ser por mim instruída a aprender a palavra de Hashem. Dizia-me: Se queres que eu abandone os ídolos, então vem para o meu lado. Convencerei também o meu marido para que se afaste dos falsos Elohais. Adotaremos então a lei de teu Adonai.
Respondi-lhe: Adonai não quer que aqueles que o temem se comportem impuramente. Igualmente, o adultério não é do seu agrado, principalmente se tratando daqueles que o invocam com o coração puro e com a boca sem mancha. Em vista disso, ela ficou algum tempo em silêncio e em seguida fez exigências para que eu a satisfazesse. Então jejuei e rezei ainda mais, para que Adonai me livrasse dos seus laços. Em outra ocasião, voltou a falar-me: Se não desejas o adultério, então envenenarei o meu marido, pois casarei contigo. E assim casarei segundo a lei. Ao ouvir isso, rasguei as minhas vestes e exclamei: Mulher, tem temor a Hashem. Não cometas esse ato criminoso para não caíres em completa ruína. Vou denunciar todas as suas más intenções. Então ela suplicou-me, cheia de medo, para que não revelasse seu plano. Com isso, ela se afastou, mas tentou conquistar-me com presentes e mandava-me todos os regalos possíveis e imagináveis. Em certa oportunidade, mandou oferecer-me uma comida que continha feitiço. Quando apareceu o eunuco para fazer-me a entrega, eu vi como que em uma visão um homem horrível que me apresentava uma espada numa bandeja. Percebi que se tratava de um ardil visando iludir-me. Quando o eunuco se afastou, eu chorei. Não toquei a comida nem as demais iguarias. No dia seguinte, ela veio procurar-me mais uma vez. Digo-vos, meu filho, que era pela hora sexta quando ela se afastou de mim. Prostrei-me de joelhos diante de Adonai durante todo o dia e depois durante toda a noite. Pela manhã, levantei-me em lágrimas e supliquei pela minha libertação daquela mulher. Finalmente, ela agarrou-me pelas vestes e procurou deitar-se comigo à força. Ao perceber que ela se agarrava alucinadamente às minhas roupas, consegui livrar-me e fugi nu. Então ela foi caluniar-me junto ao seu marido e este lançou-me na prisão da casa. No dia seguinte, mandou-me açoitar e depois enviou-me ao cárcere do faraó. Enquanto eu jazia na prisão, a egípcia adoeceu de aflição. Ela chegou por perto e ouviu-me louvar a Hashem na escuridão do calabouço com uma voz alegre, por ter me livrado dela e de sua louca paixão. Inúmeras vezes mandou emissários para dizer-me: aceita satisfazer o meu desejo, então te livrarei das tuas cadeias e tirar-te-ei da escuridão. Mas nem em pensamento eu estava disposto a concordar, pois Hashem ama muito mais aquele que jejua em castidade num fosso escuro do que aquele que refestela num aposento. Pois aquele que vive casto, no desejo de alcançar a sua exaltação, o Altíssimo, sabendo que é para o seu bem, concede-lhe o que quiser, assim como concedeu a mim. Quantas vezes ela chegava perto de mim na calada da noite, levada por sua paixão, e escutava-me rezar. Eu, porém, calava quando ouvia os seus suspiros. Quando eu ainda me encontrava em sua casa, ela desnudava seus braços, seus seios e suas pernas, no intuito de atrair-me. Ela era muito bonita, enfeitava-se admiravelmente apenas para deixar-me alucinado, mas Adonai protegeu-me dos seus atrativos. Vede, meus filhos, como são grandiosas as obras da paciência, da oração e do jejum. Se guardares a castidade e a pureza da perseverança, na abstinência, na prece e na humildade do coração, Adonai habitará entre vós. Ele ama a castidade. Quando mora o Altíssimo no coração de alguém, este pode ser alvo de inveja, pode ser escravizado, pode ser caluniado. Adonai, contudo, nele habita e livra-o de todo mal por causa da sua castidade. O homem fica enaltecido de todas as maneiras, seja mediante a uma ação, seja por uma palavra, seja em pensamentos. Os irmãos sabem como meu pai me amava. Em meu coração eu não me exaltava, eu ainda era uma criança. E já o temor a Hashem habitava em mim. Eu sabia que tudo neste mundo é passageiro, nunca tomei uma atitude mal intencionada, honrava os meus irmãos. Quando fui vendido, conservei toda a consideração por eles e não disse aos ismaelitas que eu era filho de Jacob, um homem grande e poderoso. Guardai o temor de Hashem em todos os vossos atos, honrai os vossos irmãos, pois todo aquele que observa a Torá é amado por ele, é amado por Adonai. Assim, cheguei junto aos indocópitas, acompanhado por aqueles ismaelitas. Eles perguntaram-me: tu és escravo? Respondi-lhes que eu era um escravo da casa, unicamente para não envergonhar os meus irmãos. Então disse o mais velho deles: a tua aparência te contradiz, não és nenhum escravo. Mas eu insisti que era um escravo. Chegamos ao Egito. Eles, então,
Discutiram a meu respeito sobre quem haveria de adquirir-me por dinheiro e ficar comigo. Decidiram, pois, que eu ficaria sob a guarda do seu comerciante no Egito, até voltarem da próxima vez com as suas mercadorias. Adonai fez com que eu encontrasse misericórdia aos olhos do negociante, e este acolheu-me em sua casa de comércio. Hashem, por minhas mãos, abençoou esse homem, concedendo-lhe copiosamente ouro, prata e escravos. Permaneci com ele pelo período de 3 meses e 5 dias. Naqueles dias apareceu a mulher de Mênfis, esposa de Pentefres, num carro ricamente adornado. Os seus eunucos haviam-lhe falado de mim. Ela comunicou ao seu marido que o negociante ficou rico por obra de um jovem hebreu. Dizem que foi raptado em Canaã. Faz-lhe agora a justiça e assume-o em tua casa. Então o Elohim dos hebreus abençoará também a ti, pois sobre ele repousa a bênção do alto. E Pentefres acreditou nas palavras da mulher e ordenou ao comerciante que lhe apresentasse o rapaz. Disse-lhe: ouço dizer de ti que roubas gente da terra de Canaã para vendê-los como escravos. Então o negociante atirou-se aos seus pés, suplicando em lamentos: rogo-te, Senhor, não sei do que falas. Perguntou-lhe Pentefres: de onde vem o escravo hebreu? Respondeu-lhe: ele me foi confiado pelos ismaelitas até a sua volta. Não acreditou no que disse e ordenou que fosse despido e açoitado. O negociante, porém, sustentou o que dissera. Então Pentefres disse: seja trazido o jovem. Fui levado à sua presença e diante dele inclinei-me. Ele era o 3º dignatário do faraó. Conduziu-me à parte e perguntou: és um escravo ou és livre? Respondi: um escravo. Perguntou ainda: és escravo de quem? Retruquei: dos ismaelitas. Disse ele: e como te tomaste por escravo deles? Eu disse: compraram-me em Canaã. Ele falou: mentes. E mandou que me despissem e também me açoitassem? E a mulher menfita espiou pela porta no momento em que eu era açoitado. Mandou então dizer ao seu marido: não é justa a tua sentença, castigas um homem livre que foi roubado, como se tivesse cometido uma transgressão. E a despeito das chicotadas, mantive as minhas palavras. Então ele mandou que eu fosse levado à prisão até que, assim disse, estivessem de volta os donos do escravo. Disse-lhe então a sua mulher: por que mantens na cadeia esse jovem nobre? Ele deveria ser liberado e ser servido. Ela de fato queria olhar-me com desejos pecaminosos, mas disso eu nada sabia. Respondeu-lhe ele: no Egito não é permitido subtrair algo de alguém antes da apresentação das provas. Disse isso em relação ao comerciante e a mim, e assim tive de permanecer na cadeia. Depois disso, passados 24 dias, estavam de volta os ismaelitas, e eles ouviram na terra de Canaã que meu pai andava em grande tristeza por minha causa. Disseram-me então: por que nos falaste que era um escravo? Temos agora conhecimento que tu és o rebento de um homem poderoso de Canaã. Teu pai está sofrendo por ti, vestido de saco e coberto de cinzas. Então senti vontade de chorar amargamente, mas contive-me, para não atrair a vergonha sobre os meus irmãos. E disse: de nada sei, eu sou um escravo. E assim decidiram vender-me para que eu não fosse encontrado em suas mãos. Tinham medo do meu pai porque poderia infligir-lhes pesada vingança. Ouviram dizer que ele era um homem de grande favor diante de Elohim e diante dos homens. Disse-lhes então o comerciante: livrai-me da sentença de Pentefres. Assim, eles vieram ter comigo, dizendo: afirmam que foste vendido a nós por dinheiro. Nesse caso, ele nos livrará. Então disse a mulher menfita ao seu marido: compra esse jovem. Ouço dizer, disse ela, que desejam vendê-lo. E imediatamente ela enviou para junto dos ismaelitas uns dos castrados com o pedido de comprar-me. Todavia o eunuco não aceitou o preço deles. Assim, após um contato, voltou para junto de sua ama e disse-lhe que eles pediam um preço muito alto pelo seu escravo. Ela então enviou um segundo eunuco, recomendando-lhe: peçam eles até 2 minas de ouro. Dá-lhes esse dinheiro, e não poupes o ouro. Compra de qualquer maneira o escravo, e traze-o para cá. Ele então pagou-lhes 80 peças de ouro por mim, mas disse à mulher egípcia que haviam cobrado 100 para a minha venda.
Eu, porém, embora sabendo, guardei silêncio para que o eunuco não caísse no opróbrio. Vede, filhos, vede como eu suportei coisas graves. Eu só desejava livrar meus irmãos do vexame. Portanto, amai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente com benevolência as suas faltas. Hashem se alegra com a união fraterna e com os corações que se querem bem. Quando os seus irmãos voltaram pela segunda vez ao Egito, puderam constatar que eu lhes devolvi o seu dinheiro. Não lhes fiz qualquer censura, pedindo-lhes que ficassem completamente à vontade. Após a morte de Jacó, amei-os mais ainda e cumpri com exatidão todas as obrigações. Não levei a mal de forma alguma a sua fraqueza e coloquei à sua disposição todos os meus bens. Seus filhos passaram a ser meus filhos passaram a ser os seus escravos. Sua vida, a minha vida, sua dor, a minha dor e a sua fraqueza, a minha debilidade. Minha terra era a sua terra e meu alvitre o seu. Não me exaltei com orgulho na minha posição. Eu era entre eles um dos últimos. Dessa forma, meus filhos, observai a Torá de Adonai. Assim ele vos exaltará e vos abençoará perpetuamente com seus dons. Se alguém dentre vós praticar o mal, orai por ele. Assim o livrareis de todo o mal diante de Adonai. Como sabeis, pela minha humildade e perseverança, recebi por esposa a própria filha de um sacerdote de Heliópolis. E com ela foram-me dados 100 talentos de ouro. Adonai fez com que ela me servisse. Ele concedeu-me uma beleza esplêndida, superior aos demais jovens de Israel. Conservou-me na beleza e na força até a idade avançada. Em tudo eu me parecia com Jacó. Escutai, meus filhos, o que eu vi em sonho. 12 servos pastavam. Depois, 9 deles se separaram e dispersaram-se pela terra, e outros 3 também se dispersaram. Eu vi como os 3 servos se converteram em cordeiros. Eles gritavam a Adonai, então ele os conduziu a um lugar vedejante e rico de águas. Levou-os das trevas para a luz. Continuavam a gritar ao Adonai até que este juntou-os de novo com os 9 servos. E eram como 12 ovelhas. Multiplicaram rapidamente e em pouco tempo tornaram-se muitos rebanhos. Então vi 12 touros mamando numa vaca. E esta dava um mar de leite. Nela sugavam 12 rebanhos, multidões sem números. Os chifres do 4º touro cresceram até o céu e tornaram-se como um muro para os rebanhos. Outro chifre nasceu-lhe no meio de 2 outros. Então eu vi um bezerro dando 12 vezes a volta ao redor do muro. Ele vinha em socorro de todos os touros. Eu vi no chifre do meio uma virgem, e ela vestia uma roupa esplêndida. Ela procedia um cordeiro. À sua direita estava algo parecido com um leão, e todos os animais selvagens e as serpentes atacavam. O cordeiro venceu-os e os aniquilou. Com isso, alegraram-se os touros e a vaca. Tudo isso acontecerá em nosso tempo. Portanto, meus filhos, honrai Levi e Judá, deles procederá a salvação de Israel. Minha realeza desmoronará convosco, como uma cabana na vinha, que após a safra é desfeita. Eu sei, depois da minha morte os egípcios vos perseguirão, mas Hashem vos vingará e conduzir-vos à terra prometida dos vossos pais. Levai então o meu corpo convosco, uma vez transportado para lá, Adonai estará convosco na luz, e Belial nas trevas, juntamente com os egípcios. Transportai para lá também a vossa mãe Zilpa, e transportai-a ao lado de Bila, nas proximidades de Raquel, junto ao caminho. Após essas palavras, Yosef estendeu as suas pernas e morreu, em idade avançada. Israel, em peso, pranteou, e todo o Egito guardou grande luto. E quando os filhos de Israel e Jacó saíram do Egito, levaram consigo os restos de Yosef e enterraram-nos em Hebrom com seus pais. E os anos de sua vida foram 110.